Fala, fofuchas e fofuchos, beleza, galera? Tamo junto aí de volta, tá tranquilo? Estamos fechando aí nosso terceiro bimestre, nosso conteúdo todo aí foi visto. Hoje, então, a gente vai só corrigir as questões que estão na apostila. Só lembrando aí, pessoal, o que nós vimos aí? A era Vargas, todo o período aí dos governos Vargas, com o governo provisório, governo eleito indiretamente, o Estado Novo, final do Estado Novo, aí a entrada do populismo, vimos os presidentes populistas, vimos aí a volta de Getúlio Vargas com a morte dele, JK, Jânio e Jango, aí fomos até o golpe aí em 64. Tranquilo? Vamos dar uma olhada aí, fazendo a revisão aí desses exercícios aí. Tranquilo, gente? Faz os exercícios aí, dá uma olhadinha. Pegou a apostila, fez o exercício, dá uma paradinha nesse vídeo, vai lá, faz os exercícios, terminou, volta e confere para ver se você acertou. Tranquilo? Fui! Vamos lá, galera, então, belezinha? Vamos partir para o nosso primeiro questionário da apostila. Primeiro exercício, a Revolução de 1930, a gente discutiu na sala o porquê que é revolução, a palavra revolução, as pessoas, é importante sempre lembrar isso, as pessoas ficam achando que toda vez que você fala revolução é uma coisa positiva e que golpe é uma coisa negativa. Não tem nada a ver. Revolução tem uma característica, um termo técnico. Golpe tem outro termo, é um outro termo técnico. Então independe, aí a gente falou aqui, independe. Existem revoluções que foram positivas e foram negativas, como tem golpes que são positivos e golpes negativos. Então, as pessoas têm que parar de ficar achando que, porque o cara usou revolução, é uma coisa positiva, como a gente vai ver aqui, o golpe de 64 não é golpe, é revolução. Não, é golpe, você vai entender. A gente discutiu aqui isso na sala. A revolução há uma troca de poderes, uma classe social sobe ao poder. Foi o que aconteceu em 30. Independente se você acha legal, se você acha bonito, se acha feio, se você achou que foi legal, se você não achou, é indiscutível. O que a questão aqui está dizendo, da PUC, é indiscutível. Você trouxe uma classe que não tinha representatividade, que era a classe média que tinha surgido. Essa classe média passa a ter uma representatividade política, com Getúlio Vargas. Por isso, revolução. Entendeu? Isso aí, se você acha que foi bom, se foi ruim, é questão pessoal de cada indivíduo. Então a gente não está discutindo isso. Uma revolução, você tem uma classe social que não tinha uma representatividade política, que ela sobe. Golpe não. A elite, ela tira o poder e troca, ela faz aquela dança das cadeiras, mas não tem uma classe social subindo ao poder. Esquece isso. Essa é a diferença, entendeu? Só para a gente entender o termo técnico, para entender o que acontece. Aí fala que na Revolução de 1930 o Brasil envolve inúmeras controvérsias a respeito do que efetivamente representou e das forças políticas que a promoveram. Todavia, sobre um de seus aspectos há uma concordância generalizada, qual seja a de que ela, letra D, propiciou uma nova ordenação política do Estado, permitindo a participação mais decisiva de novas forças políticas. Isso aí, a classe média, que não tinha representatividade política, ela passa ao poder. A gente viu que durante todo o período da década de 20, essa classe média ela veio surgindo e crescendo dentro da estrutura brasileira. Quando chega aí em 30, você tem ela subindo ao poder. Isso independente se você acha legal ou não, se você concorda ou não, aí é inquestionável. Tranquilo? Vamos para a segunda? A ação integralista brasileira, organizada na década de 30 por Plínio Salgado, caracterizava-se por ser um movimento político que preconizava, a gente viu aqui, é fascista. O Plínio, inclusive, tinha um cabelinho e bigode do Hitler. E fazia Nauê, o mesmo comprimento. Instauração de um governo ditatorial ultranacionalista baseado na hegemonia unipartidária. Sim, botar um partido único, fascismo. Um partido único numa ditadura ultranacionalista. Tranquilo? Fomos?
O Manifesto dos Mineiros, aí, ó, final do Estado Novo. Estado Novo já tá, aquele governo fascista do Getúlio, já tá acabando, já tá a Segunda Guerra Mundial aí, ó, ele já tá se enfraquecendo, Getúlio já tá se enfraquecendo, porque já tá do lado dos americanos, a gente viu todo o processo aqui, ele tem um governo fascista, mas ele tá do lado dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Então ele começa a enfraquecer, a classe média, média alta, os liberais econômicos, pessoal capitalista liberal, começa a se manifestar contra eles, contra esse tipo de governo. É o Manifesto dos Mineiros. Definição de políticos liberais em relação ao Estado Novo. Eles vão se manifestar contra o Estado Novo. Aí você tem políticos, você tem artistas, todo mundo aí contra o Estado Novo. Faz um manifesto contra essa ditadura fascista. Beleza? Vamos lá. 4. No final da ditadura do Estado Novo, surgiu um movimento que ficou conhecido como queremismo. Seu objetivo era, a gente falou aqui, o queremismo é uma aberração. Os comunistas que lutaram contra Getúlio prendeu Luiz Carlos Prestes, mandou Olga para um campo de concentração na Alemanha. Esses comunistas, quando o Prestes sai da cadeia e ele vai ver o fim do Estado Novo e ele vai ver o Brasil voltando para a democracia e uma eleição, ele vai ver candidato que está querendo entregar o Brasil ao capital internacional, e Getúlio, que mesmo sendo um fascista e que fez tudo o que fez contra ele era um cara nacionalista, é um cara que defendia a indústria nacional, o operário brasileiro. Então os comunistas vão apoiar Getúlio, a candidatura dele, queremos Getúlio. Então, o cara que combateu tanto o comunismo no Brasil, no final ele vem abraçado pelo comunismo. Caiu o movimento queremismo. Aqui, ó. Por fim do Estado Novo, atrás de reformas realizadas pelo próprio Getúlio, pois este, pressionado pela oposição, havia oportunamente implantado em 45 várias medidas de cunho popular e nacionalista. É isso aí. Estão aqui apoiando ele porque ele é nacionalista. Tranquilo? Vamos lá? Explique o populismo. A gente falou aqui, ó, característica de todos esses governos aí populistas. São governos aonde você tem um grande líder carismático que ele arrasta a massa com seu discurso. Todos eles são assim, tirando aí, até te falar aqui, ó, o Gaspar Dutra. Gaspar Dutra, que é o primeiro presidente aí do período populista, ele não é um grande líder carismático, mas ele sobe ao poder baseado no discurso do Getúlio. A gente falou, a eleição dos marmiteiros. Getúlio convoca os operários para votar. Eu falo isso na sala de aula, eu falei, ó, claro, guardando aí, reservando aí suas diferenças de época, de características e tudo mais, eu falo assim, ó, só para você ter uma noção hoje do que seria isso, para pensar na Dilma. Quem era Dilma antes do Lula virar e falar assim, ó, vote nela? O próprio Haddad, que quase ganhou a eleição. Quem era o Haddad? O Brasil inteiro não conhecia Haddad. Haddad é o candidato do Lula, entendeu? Percebeu? A Dilma era a candidata do Lula. Surge assim. Se o político muda e toma uma expressão, aí é outra coisa. Mas ele surge para o imaginário nacional como discurso do candidato do Lula. Agora que você entendeu, vamos voltar para a nossa matéria. Olha aí, ó, Gaspar Dutra era o candidato do Getúlio. Getúlio tira a sua candidatura e coloca Dutra. O povo vota por ele. Então é um discurso populista, independente se o cara é o líder carismático ou não. Tranquilo? Vamos lá. Aí, ó, complete a cruzadinha, né? Aí, ó. Capital construída por JK, Brasília, né? Nome dado aos políticos que queriam a privatização do petróleo brasileiro.
Eles eram chamados de internacionalistas, era como eram chamados, a gente falou aqui, internacionalistas, mas também pejorativamente chamados de entreguistas, de entregar o Brasil para o capital internacional. Então, como eu estou aqui sem os quadradinhos, não dá para me saber qual é. Você testa aí para ver. Ou é internacionalista ou é entreguista, de entregar para o capital estrangeiro. Pela distância aqui, acredito que seja entreguista, de entregar para o capital estrangeiro. Mas isso era usado pejorativamente. Vamos lá. Apelido carinhoso dado por Getúlio aos trabalhadores brasileiros. Meus queridos marmiteiros, a gente falou aqui, né? Ele levava uma marmita e ia almoçar na fábrica com os operários, para poder fazer aquela coisa. Você lembrar que o teu presidente come a marmita com você lá no refeitório. Vamos lá. Empresa estatal criada por Vargas. Aí você tem ou Eletrobras ou Petrobras. Só testar aí, né? Aqui eu acho que é Petrobras, né? Vamos lá. Sobrenome do presidente eleito com apoio de Getúlio Vargas. A gente falou Dutra, Gaspar Dutra. Então é Dutra ali, né? Apelido do ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, responsável pelo aumento do salário mínimo em 100%, a gente falou aqui, e que vai virar o último presidente populista, que é o João Goulart. Ele era chamado de Jango, né? É uma junçãozinha aí de João Goulart, então chamado de Jango. Então cuidado no vestibular, no Enem aí, aparecer Jango, você não se assustar, Jango é João Goulart, né? Eles juntavam, chamavam ele de Jango. Tranquilo? Vamos lá então, galera. Olha aí, eu esqueci aqui de corrigir a 2. Vamos corrigir a 2 aqui então. Explique o movimento O Petróleo é Nosso. A gente falou na sala de aula. Com a descoberta de petróleo no Brasil, vira uma discussão. Como iremos produzir petróleo? Ou será feito por uma indústria nacional estatal ou por uma indústria estrangeira aqui dentro do país. Aí você tinha os nacionalistas que queriam uma indústria nacional e os internacionalistas que queriam uma indústria estrangeira. Essa semana até falei com os alunos na sala, quem ganha é a indústria nacional. A Eletrobras e a Petrobras produzem, são empresas nacionais. Hoje, é claro, a Petrobras aí na mão do capital estrangeiro. Aí eu estava explicando para os alunos a importância de você entender a discussão. Toda a indústria hoje, só para você fechar, para você poder entender isso, como isso é importante. Toda a indústria que funciona, os caminhões carregam as mercadorias, os alimentos, toda a indústria, plástico, tudo que você tem aí é a base de petróleo. O petróleo ainda hoje é o grande combustível do mundo. E agora junto com a energia elétrica, porque o teu celular, teu computador, tudo, as máquinas de uma fábrica de roupa funcionam com energia elétrica. Então a energia elétrica brasileira, que é produzida pelas usinas hidrelétricas, né, lá no Rio, e o petróleo que é retirado do subsolo, eles são riquezas do povo brasileiro. É de toda a nação. Isso pertence à nação brasileira. Esse combustível, são esses dois combustíveis que alimentam todas as outras fábricas. Fábrica de roupa, o restaurante que você vai com a energia elétrica que bota lá a geladeira para funcionar, o gás da cozinha, do fogão, tudo isso, o Uber, tudo isso funciona através desses dois combustíveis. Só que esses dois combustíveis são produzidos pelo governo, pela Petrobras e pela Eletrobras. Então, o governo ele pode botar o preço que ele quiser. Como estava nos governos anteriores. A gasolina a R$ 2,50. Então, o petróleo pode aumentar no mundo inteiro, que o governo brasileiro ainda irá vender a gasolina a R$ 2,50. Por quê? Porque a Petrobras ela não tinha, pelo menos, não tinha sentido de dar lucro.
Ela não tem que dar lucro, ela é uma empresa pública que ela tem que se pagar e fazer com que exista petróleo para as outras empresas brasileiras funcionarem e gerarem lucros para as empresas. Se você pega a Petrobras e vende ela para o empresário internacional, ele vai lá e bota a gasolina a 7 conto. Aí o Uber não consegue rodar. Aí ele fala, o problema é seu, cara, eu não estou nem aí, eu quero ter lucro. Ele não é uma empresa pública que está preocupado em vender gasolina barata para você poder rodar com o teu Uber. Ele não está nem aí, ele quer um lucro para ele, vai botar o preço de mercado. A Eletrobras também, a mesma coisa. Percebeu? A luz vai subir, os empresários não vão conseguir produzir, vai ter empresa fechando, igual o Uber aí que você chama, quase não vem ninguém, porque vai ficar tão caro ter energia elétrica para manter uma máquina de costura funcionando que o cara da fábrica de roupa vai fechar a fábrica. Porque não compensa. Hoje é barato porque a luz para ele é barata, porque quem vende para ele é o Estado. Entendeu a estrutura? É importante entender isso aqui para você entender como se construiu a industrialização do Brasil. Então toda essa indústria que a gente tem aí tem como produção de base o combustível que é estatal. E está deixando de ser agora. Sacou? É importante você entender isso. Porque isso é a nossa estrutura econômica e até hoje, né, a gente está vivendo isso aí. Foi até aí? Beleza, partiu. Coloque JQ para Jânio Quadros e JG para João Goulart. Radialista que criticava Juscelino Kubitschek é o Jânio Quadros. Ele ganha a eleição criticando aí o Juscelino Kubitschek. Ex-ministro do governo Vargas, o Jango, né? João Goulart. Proibiu o biquíni nas praias, Jânio Quadros, a gente falou, ele é um conservador, ele começou a proibir beijo na boca, mulher de biquíni na praia, ele fazia esse discurso conservador, muito bonito, mas quando as pessoas começam a viver, começam a achar isso chato. Vamos lá. Criou um programa de reforma agrária que derrubou ele, João Goulart. Proibiu o lança-perfume e a rincha de galo, foi Jânio Quadros, olha o conservador aí. Tinha ligações com o Partido Comunista, João Goulart, daí o medo dele virar presidente. Renunciou esperando que a população pedisse seu retorno, Jânio Quadros. Foi derrubado pela ditadura militar, João Goulart. Tranquilinho até aí, gente? Vamos lá? Em relação ao governo João Goulart, pode-se afirmar, exceto, eu quero a errada, que não está correta, havia um acordo entre João Goulart e os militares para apoiar a indústria internacional. Não, João Goulart é altamente nacionalista. Daí os militares doidos para derrubar ele. A gente falou aqui, quando Jânio Quadros ele renuncia, João Goulart vira presidente. Aí os militares iam querer dar o golpe. Tancredo Neves, que era do governo, Senado, ele vai fazer o quê? Faz um acordo e entra como primeiro-ministro. Tranquilo até aí? Vamos lá então, galera, vamos fechar aí. São características do plano de meta criado por JK, aos 50 anos em 5, né? O desenvolvimento do Brasil leva a capital, tira do Rio de Janeiro, leva para o interior. É importante aí que ele tá duas características. Ele está desenvolvendo uma indústria de base, está terminando de desenvolver a indústria de base e a estrutura, a base para a vinda das grandes automobilísticas para o Brasil. Outra, está levando para o interior do Brasil e está colocando principalmente a estrutura de rodovias no Brasil. Até os alunos falaram, professor, então por isso que a gente está passando perrengue aí, subiu o preço essa semana aí porque os caminhoneiros pararam? Sim, a gente teve uma oscilação aí de preço de mercadoria. Por quê? Porque uma simples parada de caminhoneiro já afeta a circulação de alimento no país. Porque tudo roda através de rodovias, enquanto na Europa se trabalha com ferrovias. Então a gente fez essa analogia aí. Então vamos lá. São características do plano de metas criado por JK. A construção de BR, as radiais, expliquei aqui, porque Brasília fica tipo um sol e as estradas são tipo raios, né? Toda BR, toda uma radial é uma BR,
E a entrada no país de montadoras de automóveis marcou o desenvolvimento de transporte no governo JK. Verdade essa daqui. E a outra, a construção de siderúrgicas forneceu aço à indústria automobilística internacional e marca o desenvolvimento da indústria de base prometida por JK. Porque a gente falou aí, ó, começa com Getúlio, com a CSN, depois se estrutura para fornecer aço para essa estrutura, essa indústria aí que já está vendendo automóveis, que é uma outra tecnologia. Então aí, 2 e 4 estão corretas. Aqui, ó, letra E, 2 e 4. Tranquilo? Vamos para a nossa última aqui. Nome do herói comunista que recebeu a medalha do Cruzeiro do Sul. Aí a gente viu aqui Jânio Quadros, né? Só para você entender aí, sempre é bom lembrar isso, eu sempre falei aqui. O problema de Jânio Quadros e de João Goulart que aí são os dois presidentes aí que vão ter problemas principalmente com os militares, são presidentes que vão sempre tentar uma política independente. Lembre-se, estamos vivendo nesse momento aqui, estamos vivendo a Guerra Fria. Ou você ficava do lado dos Estados Unidos, capitalista, ou ficava do lado da União Soviética, socialista. Então você dividia aí, ó, lado A, lado B. Os países que estavam com os Estados Unidos não faziam comércio e não se comunicavam com os países socialistas. E os socialistas não se comunicavam com os países capitalistas. É tipo briga. Lado A e lado B, a galera não se fala. Getúlio, Jânio Quadros e João Goulart, eles vão tentar fazer uma política independente. Não, eu não tenho nada a ver com essa briga. Eu vou vender para os capitalistas e vou vender também para os socialistas. Eu vou ficar em cima do muro. Vou vender para os dois lados e não vou me meter nessa briga. Só que como era Guerra Fria, os Estados Unidos começam a pressionar o Brasil e não quer isso, e não aceita isso. Foi até eu falei na sala. Hoje estamos vivendo de novo aí uma pseudo-guerra fria entre Estados Unidos e a China, com a introdução aí do 5G. Os Estados Unidos está tentando queimar em todo o mundo a Huawei e os produtos chineses. Por quê? Porque ele quer colocar o dele. É importante você entender isso. Até o brinco. O rapaz estava vendo uma reportagem, o rapaz falou, não, mas aí, se você botar 5G, o governo socialista da China, ele pode olhar as suas informações que estão passando pela 5G. Tá certo? Tá. E você acha que o governo americano também não está fazendo a mesma coisa? Todos eles estão fazendo a mesma coisa. Todos eles vão estar controlando a 5G, ou de um lado ou do outro, e vão estar verificando e fuçando as suas informações. Você acredita que passa por lá e ele, não, eu não quero olhar, não. Ele não vai olhar todas as informações? Tudo que você coloca... Até falo com os alunos. Se eu chegar, botar meu celular aqui e falar, hoje eu quero comer uma jaca, tava com fome e vontade de comer uma jaca. Pô, quando eu pegar o celular que eu abrir o Google, vai vir comercial de jaca para mim. O Google tá ouvindo tudo, o celular tá ouvindo tudo que você fala. Tu acha que ele não sabe o que você tá falando? Até quando você não tá usando ele. Entendeu? Você compreender, a Guerra Fria, os dois polos econômicos aí estão brigando. Jânio Quadros, para poder agradar Cuba, por que ele queria agradar Cuba? Ele era comunista? Não, ele quer vender para Cuba, como a gente vende hoje para a China. 30% de tudo que o Brasil vende é para a China. A gente tem uma política independente. A gente vende para a China. Ele queria vender para Cuba. Não, não pode. Os Estados Unidos está querendo fazer embargo em Cuba. Olha a Guerra Fria aí, ó. Os Estados Unidos queria sufocar a economia cubana. Então, para agradar os cubanos, ele vai em Cuba. Tem até o vídeo lá que mostra ele indo em Cuba, que eu botei na nossa... E vai dar a medalha do Cruzeiro do Sul pro Che Guevara. Tranquilo? Fechamos aí. Então, olha aí, ó. Nome do herói que ganhou, o comunista que ganhou o Cruzeiro do Sul, Che Guevara. Fechou? Beleza? Gente, fechamos aí a nossa apostila, fechamos a nossa aula, vimos todos os vídeos, já corrigimos aí. Gente, faz com calma a prova aí essa semana, tranquilo, vai fazendo, dá uma estudada, faz a prova com calma. Gente, tudo de bom aí, vamos se vacinar, entendeu? Fique esperto. Beijo no contatinho. Fui!